e hoje nós vamos falar sobre a dança moderna. A dança moderna, ela teve o seu início lá no finalzinho do século XIX, mas ela se firmou mesmo no século XX. Essa dança, ela fez com que os bailarinos eles dançassem descalços, né? Eles fugiram daquela relação do balé, da sapatilha de ponta. Eles começaram a trabalhar com mais contrações, torções, desencaixes, tudo que no balé não poderia fazer, na dança contemporânea, eles se libertaram. Os movimentos eram livres, embora ainda respeitasse uma técnica, né? Tem uma técnica organizada que nós vamos conhecer algumas delas. Mas a dança moderna, ela recusa o apoio, né, das pontas dos pés. Você não fica nas pontas dos pés. E os movimentos, como o eixo, trabalhando o seu tronco, no contato, na queda, na improvisação, na respiração, no movimento da coluna, das articulações do corpo, tudo isso é incluído na dança moderna. Alguns artistas, eles começaram esse movimento, né, da dança moderna. Então, eu vou citar aqui para vocês algum desses artistas. Up. There was a violent reaction against the threat from society and the machine. This was manifested in a return to nature, to a free and healthy body. First of all, he located its essential components: space, time, and weight. Dance had evolved in a flat space, limited by the audience it was forced to face. He realized that for every muscular contraction, there was a relaxation. Como essa técnica e o jeito de dançar era muito diferente, eles tiveram várias desaprovações por parte das opções disponíveis para os bailarinos, né? Então, o objetivo dessa dança era transmitir ao público um senso de realidade interior e exterior. Eles expressavam o que eles estavam sentindo, dando liberdade ao corpo de fazerem movimentos livres. E esse movimento, ele surgiu lá nos Estados Unidos e na Alemanha. Como já falei para vocês, lá no final do século XIX e início do século XX, né? Foi uma forma de contestação, rejeição aos rigores da dança clássica que estava presente no momento. O contexto sociocultural também foi muito favorável ao rompimento desses padrões, porque eles estavam numa época de transformações históricas. Era uma quebra de paradigmas na arte e na política, porque a arte e a política, elas caminham juntas, né? Tudo que acontece historicamente reflete na dança. Assim, nada mais natural do que essas revoluções também influenciassem nas danças, nos estilos de movimentações dos bailarinos e das pessoas.
E assim, acompanhando os movimentos das mudanças do mundo, esses coreógrafos e bailarinos passaram a desejar novas expressões artísticas. Eles começaram então a buscar diferentes fontes de referência, sem ser aquela imposta pela sociedade, e eles queriam uma nova formação corporal, mas que não fosse ligada à dança clássica, com o objetivo de trazer um pensamento de dança com a maior liberdade expressiva do corpo. O fundamento dessa dança era a ideia de que a intensidade do sentimento comandasse a intensidade do gesto. Essa é uma frase que pode resumir bem o conceito da dança moderna. Não podemos nos confundir também que a dança moderna, ela não nasceu na Idade Moderna, tá? Aí nós já estávamos na Idade Contemporânea, quando a dança moderna surgiu. E essa nova dança, ela acabou se dividindo. E ela teve duas gerações. A do início do século, né, que foi ali no período da Primeira Guerra Mundial. E a segunda geração, ela veio no meio do século, que foi depois que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Por terem acontecido em períodos diferentes, os anseios e os interesses de trabalhos corporais dos momentos históricos também distinguiram essas duas vertentes. Destaque para a segunda geração, que pode contar com a maior liberdade, pois não precisava mais se autoafirmar, né, como no primeiro momento. O movimento era diferente, o movimento da segunda geração era completamente diferente do movimento da primeira geração, que ele focava mais em consolidar as técnicas com mais seriedade. Então ainda tinha aquele pezinho ali no balé, né? Eles ainda gostavam de uma técnica, eram presos à técnica, mas a primeira geração da dança moderna, quem eram essas pessoas, né? É a Martha Graham, que com certeza vocês já ouviram falar, né? Quem já é da dança. E mais uma lista de pessoas que eu não consigo pronunciar o nome dessas pessoas. Vou deixar aqui para vocês como referência. Essas foram as pessoas que influenciaram a segunda geração da dança moderna.
essas foram algumas das principais mudanças de padrão do movimento gerado pelos percussores modernos. Eles usavam a mobilização de todo o corpo para a expressão, o foco sai das pernas, que era ligado ao balé clássico, e ele começa a ir para o tronco, para o plexo solar. Eles utilizam também muito a contração e relaxamento, né, como eu já falei para vocês, e isso faz com que eles obtenham mais expressão. A respiração também é um elemento fundamental. O bailarino ele precisa aprender a respirar para dançar melhor, para ter uma expressão melhor. E a importância do significado dos gestos, dos sentimentos, a expressividade, o teatro é muito presente nessa dança. Dentre os grandes coreógrafos da época, alguns ganharam mais notoriedade devido à densidade da técnica ensinada e disseminada. Nós vamos ver aqui alguns dos principais coreógrafos e os estilos mais aprofundados e ensinados hoje, eles são de Martha Graham, de Horton, Lemon. Moderna, ela nos deixou um grande legado que enriqueceu o trabalho da arte e cada vez mais bailarinos entraram em contato com ela. Embora aqui na Baixada Santista, poucas pessoas, eu só conheço 2 pessoas que trabalham com dança moderna. É muito difícil ter, ela ficou mais presente no Rio de Janeiro, né? Porque essas pessoas, elas levaram a dança moderna, né, dos Estados Unidos, da Alemanha, elas migraram para o Rio de Janeiro, então lá ela ficou mais fortalecida.